Glória a Deus. Quero convidar você, vá abrindo a tua Bíblia. No texto de Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus conduz todas as coisas. E esse louvor que foi ministrado por 2 vezes, diga-se de passagem, presença de Deus, você recebeu aqui, você que está em casa recebeu o toque de Deus, a sua presença. O ambiente mudou neste lugar, o ambiente mudou aonde você está. Há uma paz, há uma glória, há uma graça. Tenho certeza que você consegue perceber que o ambiente mudou, porque a presença do Senhor está neste lugar. A glória de Deus está se manifestando em você nessa noite. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E eu quero falar sobre conhecimento. Estamos na campanha Pisando em Terra de Milagres. Mas muitos não sabem o que é milagre, muitos não acreditam em milagres, muitos não sabem quais as promessas, qual o poder, a capacidade, a soberania do nosso Deus. O conhecimento, ele quebra a religiosidade, ele quebra a tradição. Se Deus quiser, o que Deus quer? Eu tenho fé. Fé em quê? Deixa eu falar uma frase muito forte. Minha. Do meu entendimento. Sem conhecimento, sem fé. Que isso, pastor? Sim. Sem conhecimento, sem fé. Muitas vezes você entra, não conhece nada de Bíblia, o milagre vem somente através da fé, e a pessoa recebe o milagre. Sim, alguém orou, alguém conhece, alguém está pregando, alguém está ministrando, para que você receba. Mas a tua fé não pode ser só para você, ela tem que gerar frutos. De forma que até mesmo quando falamos daquilo que é necessário para ser um bispo, um pastor, um homem, um servo, instrumento de Deus. Lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo 3:2 vai dizer: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Apto a ensinar, trazer conhecimento, trazer entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. É verdade que Cristo morreu em nosso lugar. Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, para todo aquele que nele crê, viva e não pereça. Ele não poupou o seu Filho, disse que com ele não nos negaria todas as demais coisas. Você não pode tomar posse se não conhece. A verdade existe, mas precisamos conhecer. Então, a verdade vos libertará. Muitos ainda continuam aprisionados, e não por decisão própria, mas por não ter recebido ainda o conhecimento. Lembra do eunuco, lendo a Bíblia, a passagem? O Espírito Santo envia ele. Por que o Espírito Santo não ministra o eunuco? A palavra é Espírito e é vida. Mas ele envia Filipe a andar do lado. Entendes, compreendes o que lê, como compreender, como entender, como conhecer, se não há quem explique, se não há quem ensine. Conhecimento de Deus. Dar-lhe-eis coração para que me conheça. Para que me conheça. Nós conhecemos a criação de Deus. Nós conhecemos muito
do que Deus faz e é capaz de fazer, mas conhecer a Deus. O meu desejo é que a cada culto, a cada pregação, você não lembre do meu nome, mas lembre da palavra, do poder, da mensagem que Cristo envia a você, a cada um de vocês nessa noite. Que você seja tão impactado pela palavra que nem o cenário você lembre. Que você não lembre dos meus erros, mas da promessa, da revelação, do conhecimento que você adquiriu. Entenda uma coisa, você não vai conhecer nenhum médico que não tenha aprendido, buscado conhecimento, estudado. Você não vai conhecer um advogado assim também, não vai. Um engenheiro, em todas as áreas. É preciso conhecimento. Essa semana eu postei nas redes sociais um vídeo de alguns salva-vidas tentando salvar alguém que não conseguiu ficar sobre o bote, sobre o barco. E pessoas dizem: eu tenho um bom coração, eu amo. Meu irmão, um pai que ama um filho, e o filho entra no lago e começa a se afogar. O pai, obviamente, ele ama ao ponto de dar a sua vida, e ele vai atrás. Mas se ele não tem conhecimento, a habilidade, a sabedoria, ele não vai salvar, ele vai morrer junto. Se ele não sabe nadar, o amor dele não pode efetuar nada, não pode salvar, não pode livrar. Ele ama, mas não consegue fazer absolutamente nada. Só amar não basta. Eu tenho um bom coração, não basta. Se você não se sacrifica a buscar conhecimento, sabedoria, habilidade, gerar habilidade, então você não vai conhecer um médico atuante que não tem estudado, sacrificado, buscado, pagado um preço. Um advogado, tantas áreas. Eu não quero ser injusto. Para tudo é necessário conhecimento. Você pode conhecer algum que estudou e não colocou em prática. Existem muitos. Você pode conhecer aquele que começou a estudar, a buscar conhecimento, parou no meio do caminho, desistiu. Sabe? E para mim é a pior coisa que tem. Porque comece já com fé, algo para terminar. Porque, sabe, lá em Apocalipse Deus fala do frio e do quente. Se você não é quente, antes seja frio. Porque o morno é o que está na metade, o que parou na metade, nem termina. E não é aquele que deixou de começar, é o que parou na metade. Esse eu vomitei da minha boca. É a maior abominação, o maior desperdício, o maior prejuízo, aquele que começa e não termina. Eu já li aqui no livro de Oséias. Continua com a tua Bíblia, Romanos capítulo 10. Deixa eu buscar aqui. Livro de Oséias, capítulo 4 vai falar sobre o conhecimento. Capítulo 6. Capítulo 6. Olha só. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, sua vinda é certa. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a sua palavra. Conheçamos e continuamos a conhecer, porque a sua vinda é certa. O Senhor voltará e Ele já às portas. Só os que creem aplaudam o Senhor mais uma vez. Então é algo, meu irmão, hoje eu estava comemorando junto dos meus pais. Verdadeiramente foi ontem. Bodas de ouro. 50 anos de união, de convivência, de conhecimento, de aliança. E analisando e conversando com eles, o que faz a diferença para permanecer na confissão que fizeste desde o princípio, como Paulo nos diz: permanecei vós na confissão que fizeste. Porque alguém se batiza, testemunha diante dos anjos e demônios, faz um questionário com confissão da sua fé e depois deixa de congregar e de participar da ceia.
Por quê? Por quê? Porque o posicionamento e confissão fica no meio do caminho muitas vezes. O amor envolve conhecer. E quanto mais você conhece o outro, mais você é transformado, porque você não é capaz de mudar ninguém. Nós não somos capazes de transformar as outras pessoas. Por isso de mim nada desejo falar nessa noite, mas daquele que transformou a minha vida. Aquele do qual me permitiu e me aceitou ser servo. Eu não aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para que Ele então me aceitasse. Porque não somos dignos de tal amor e salvação. Você, eu não somos merecedores. É pela sua graça, mediante a fé. Mas fé em quê? Fé em quê? E é sobre isso que eu quero falar. Sem conhecimento forte, pastor, sem fé. Quebrar um pouco da tua religiosidade, da tua justiça, entendimento próprio. A Bíblia diz, não andai-vos pelo próprio entendimento. Uma pessoa que não busca conhecimento é uma pessoa que não deseja ser transformada, não deseja mudar, não deseja crescer, avançar. A Bíblia vai falar, lá no livro de Romanos, como crerão se não há quem pregue. Por isso precisa ser alguém apto a ensinar. Eu não sei o meu tempo de vida, você não sabe o teu, mas nós precisamos gerar frutos, ensinar, multiplicar aquilo que recebestes. Entregue também a homens, mulheres, justos, idôneos, fiéis, para que possam levar. Mas preste atenção, Romanos 10, deixa eu ler com você, eu ia ler somente o versículo 3, mas a palavra é espírito e é vida, e eu amo esta palavra. Eu amo o Senhor Jesus, o verbo vivo, que habitou e encarnou. Eu não sei o valor que você dá para a palavra de Deus, mas a palavra, como já ministrei essa semana, seriam 7 noites no secreto, mas o Senhor me pediu para encerrar em 6 noites, e com certeza essa será uma noite maravilhosa, entre você e Deus. Mas Romanos 10, do versículo 1 ao 3, olha que o apóstolo nos diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Deles quem? Porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Diga ai, ai, ai. Paulo diz: a minha súplica, o meu clamor, o desejo do coração dele é que fossem salvos. Ele está falando de pessoas, judeus, homens e mulheres, que têm zelos por Deus, mas sem conhecimento profundo, sem entendimento. Tem zelo. Ah, eu amo a Deus. Ah, se Deus quiser. Religiosos. Jesus confrontou os religiosos. Aqui ele está falando da religiosidade. Olha o versículo 2. Porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha o 3. Desconhecendo. Ele fala de entendimento, mas aí ele começa a falar desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. A chave está aqui, irmão. Ele suplica, ele ora, ele clama, o desejo dele é que eles sejam salvos, porque tem zelo de Deus, porém não com entendimento. Por que você não entende algo? Porque nem conhece. Com desconhecimento de Deus, da justiça de Deus, o que eles fazem? Eles procuram estabelecer a própria justiça. Porque você está quebrando a aliança do matrimônio. Porque você está mudando de congregação.
O Espírito Santo dispõe os membros do corpo. Eu não quero ferir aquele que já passou por muitas congregações. Mas há uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Ou estabelecer a própria vontade, a própria justiça. Não gostei de algo, me achei injustiçado, algo me feriu, algo me machucou. Era justo Jesus morrer na cruz no meu e no seu lugar? Para que a vontade de Deus se cumprisse? Era justo. E aqui fala, procurando estabelecer a sua própria justiça. E não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Fala de conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento da justiça, Deus é justo. Justiça é a vontade dele. Todo aquele que é justo quer viver realizando justiça. Justo vive em justiça, age em justiça, realiza a justiça. Mas por que estabeleceram a sua por não conhecer? Por isso a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos exorta, Deus nos repreende, nos exorta, porque a nossa vontade nos afasta da vontade de Deus. A nossa carne milita com o Espírito de Deus. A carne e o Espírito militam o tempo todo. O que é o Espírito? A palavra de Deus é Espírito e é vida. Vai brigar. Você tem uma palavra para isso que você está vivendo e realizando? Há uma palavra? Desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus. Como saber, pastor, a justiça que vem de Deus? Sua vontade, expressa na sua palavra. A maior forma que Deus se revela é através da sua palavra. Você pode ter visões, você pode ter discernimento espiritual, sentimento, o que quer que você muitas vezes traduz. Não, Deus falou comigo, talvez de tal coisa, tal isso. Culminou, né? Houve uma conjuntura daquilo que você tinha vontade, com uma palavra. E Deus não é responsável por aquilo que você entende, mas por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele diz. E quando não permitimos o Espírito nos ministrar no Espírito, agimos pela nossa justiça, a nossa própria razão. Nós não nos sujeitamos à justiça que vem de Deus. Porque muitas vezes você não faz o que uma autoridade instituída por Deus te diz, porque você está de acordo com a tua justiça, de acordo com a tua vontade e entendimento. Não significa que você não esteja certo, mas você pode estar pecando ao desobedecer, porque se Deus levantou, não é você que vai destituir, mas o próprio Deus levanta reis e remove reis. A nossa parte é obedecer, nos sujeitar à justiça que vem de Deus. Olha o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que promessa! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Se invocar, serão salvos. Mas como vão invocar se não creram? Por que não creram, pastor? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nada ouviram, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão, se não há quem pregue? Quer ser um servo de Deus, um instrumento de Deus? O que você vai pregar se não conhece? Como o médico vai abrir o coração, o cérebro de alguém sem ter conhecimento? Sem conhecer. E como instrumento de Deus, vamos parafrasear, ele utiliza da mesma fé. Como saber o que vai acontecer depois daquilo que você fez?
Você crê no teu conhecimento, você crê no conhecimento que adquiriu. Eu vou orar e Deus vai curar. Eu vou profetizar segundo a vontade de Deus. E vai se cumprir. Então ele estudou, ele tem conhecimento, e ele abre aquele coração, ele procede uma cirurgia. E aquele conhecimento deu a ele habilidade para iniciar a conclusão do processo. As consequências e o sucesso vai depender de muitas variantes. Por isso eu digo, eu não tenho a responsabilidade de curar você, de efetuar em você milagre. A minha responsabilidade é fazer com que conheçam a Ele, orando e declarando que Ele tem poder e no nome dEle. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo... Exatamente. É Ele quem cura. É Ele quem transforma. Vai no lugar tal. Fulano de tal vai pregar, vai curar, vai fazer. Não, fulano não faz nada. Nem eu, nem ele. Mas o poder de Deus em nós, em mim, nele e em você. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor. Mas você precisa saber e crer. Você só pode crer se alguém pregar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, pelo poder que opera em nós. Não é no pastor Carlos, nem no apóstolo fulano de tal, mas no poder que opera em nós. Nada é impossível que crê. Não é o pastor, o bispo, o apóstolo. Nada é impossível que... A pergunta é, você crê? Aí nós caímos aqui na retórica. Método socrático, pastor. Sim, crê no quê? O que você conhece? Quais as promessas? Quem Deus é? O que Deus quer? O que Ele prometeu? Qual a aliança? Bodas de ouro, 50 anos. Fizeram uma aliança, um juramento, promessas e votos, e permaneceram. E com Deus muda. Quando você entrega a tua vida, você entrega a tua vida por quê? Porque alguém te obrigou? Porque alguém te pressionou? Você que batizou e não está mais em comunhão com o corpo de Cristo, está fechado aqui o batistério. Você que de livre e espontânea vontade respondeu ao pastor, hoje é de livre e espontânea vontade, que você deseja ser batizado no nome do Senhor Jesus, declara arrependimento por todos os teus pecados e aceita ser batizado porque Ele é ministro e sacerdote. Você disse sim. Por que não está mais na presença do Senhor? Mas eu tenho Deus no meu coração. Sim. Está servindo como? Porque o corpo de Cristo é a igreja. Diga comigo, o corpo de Cristo é a igreja. Nós precisamos sim nos reunirmos. Há dificuldade, mas a multiforme sabedoria de Deus nos conecta, nos une e nos alinha a uma só voz, a uma só palavra, a um só Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Sabe, então, sem conhecimento, sem fé. Pessoas que não têm conhecimento, pela uma fé errada, fazem coisas absurdas. Meu irmão, não vamos ser hipócrita. O pastor leu lá no livro, vai e pega, era para ser a mulher adúltera, vai e pega a mulher e adultera, um assento, misericórdia, misericórdia. E a atitude dele foi errada, por falta de conhecimento. Deus, Ele usa quem Ele quer, mas nós reconhecemos que o conhecimento de Paulo fez com que ele servisse muito mais, fosse um instrumento. Mas ele reconhece, não eu, mas a graça de Deus em mim. O nosso maior inimigo, polêmica, pastor, não é o diabo, irmão. O nosso maior inimigo não é o diabo, também não são os demônios. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. A Bíblia não diz, o meu povo sofre e perece por causa do pecado. A Bíblia não diz, o meu povo sofre e perece
por falta de oração. Mas não deixe de orar. Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento da palavra e do poder de Deus. Falta de conhecimento da palavra e do poder de Deus. O meu povo sofre e perece. Ah, meu irmão, Deus pode usar quem Ele quiser. Entenda, não só os que se colocaram na presença dEle e disseram: eu sou teu servo, eis aqui a minha vida. Não, Ele pode usar quem Ele quiser. Ele é soberano e Ele pode operar milagres. Mas muitas pessoas curadas, saudáveis, estão indo para o inferno. Entenda, pessoas que não contraíram Covid, nem enfermidade, nem doença alguma. Pessoas que não têm problemas financeiros, também estão indo para o inferno. Tantos outros casos que você diz como abençoado, como perfeição. Meu povo sofre, perece, por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Muitos são atraídos porque aqui há milagre, porque aqui há cura, porque você entra aqui, você prospera e você, sim. Claro que sim, Deus tem tudo isso para você. Mas isso tudo é consequência da tua obediência. Obediência é que? Aquilo que você recebe como revelação, conhecimento. Pastor, me abençoa assim, eu vou orar intercedendo diante de Deus para que a bênção venha sobre a tua vida e vou te abençoar. Mas meu irmão, se você por algum acaso não é dizimista, eu vou orar o resto da minha vida abençoando as tuas finanças. E maldito sois com maldição, porque me roubais nos dízimos das ofertas. Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou, mas não posso abençoar quem contraiu sobre si maldição. Ah, o pastor lá vai me abençoar. Se obedeceres, as bênçãos te alcançarão. A autoridade espiritual sim vai cobrir a tua vida, vai te instruir, trazer conhecimento, vai te dar unção, capacitação da parte de Deus como instrumento dele. Mas não é responsável, o único responsável pela transformação da tua vida. Por você mudar de vida, são as tuas escolhas. E uma delas, se você não quer sofrer nem perecer, diga conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecer e continuar a conhecer. Porque assim como o amanhecer, a sua vinda é certa. Conhecimento. Ah, é maravilhoso. Vida espiritual. Reteté, eu amo, irmão. Eu amo a presença de Deus. Mas a sua presença se manifesta na sua palavra. Muitas vezes é bom você ouvir o homem dizendo: você vai ser curado, você vai isso, vai ser isso, vai ser isso. Você ouve o que quer e o que gosta, é tão bom. Agora quando confronta você para uma transformação de vida, para uma mudança de atitude, quando é instrumento de Deus para trazer em você arrependimento por algo que não é justo, não é a justiça de Deus, não é a vontade de Deus, como nos comportamos? O meu povo é destruído por falta de conhecimento, diz Oséias. Mas no Novo Testamento, por falta de conhecimento da palavra e do poder de Deus. Mas eu declaro que esse é o tempo em que a igreja tem recursos, porque o conhecimento tem se multiplicado. Nos últimos dias andarão de um lado para o outro, mas haverá a multiplicação do conhecimento. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? E aquele que tomar proveito, vai ser instrumento de Deus. Esse é o avivamento, irmão. O avivamento não é você orar em línguas e orar em línguas na igreja e no teu quarto e orar em línguas e se edificar a si mesmo. Se você nada pode fazer por ninguém, ou se pode e não faz. Um amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Mas eu amo, eu tenho um coração bom. Eu dei cesta básica pro fulano. Foto. Deu hoje, ele come um dia, 2, uma semana. Você não ajudou ele, você só adiou a fome. Dali uma semana ele vai precisar de novo, porque você deu uma cosquinha na consequência. Você não tocou na causa. A causa.
Jesus é o caminho, existe um caminho. Jesus é a verdade existe. E Ele é a vida. E é isso que nós precisamos trazer, o conhecimento, para que as pessoas conheçam e então possam crer. Porque como crer se não há quem pregue? Você jamais vai pregar se não tiver conhecimento. Mas também não adianta você só pregar se não viver. Ai daquele que não pregue o que o Senhor mandou pregar, mas ai daquele que não viva aquilo que pregou. Porque ai daquele que se condena naquilo que prega. A nossa glória é fazer com que conheçam a Deus. Essa é a missão da igreja. Ah, eu entrei na igreja tão pobre, agora eu tenho 3, 4 carros. Não tem, irmão, estou dando um exemplo. Ah, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Eu quero saber, meu irmão, que Deus te transformou. Este é o testemunho no que você tem se tornado. A estratégia do inimigo é exatamente isso, é roubar o conhecimento. Imprimir na nossa mente que nós precisamos, continuar prisioneiros. Conforto do mundo, estabilidade, sem sacrifício, sem renúncia. Não podemos passar por sofrimento nem necessidade. No mundo havereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Mas entenda, sem conhecimento é muito fácil você ser enganado em qualquer coisa. Ah, mas 2 horas de culto, quanto tempo é a aula da tua faculdade? Não, pastor, mas é uma vez por semana, tanto tempo. Pois é, tem a mesma qualidade daquele que era totalmente presencial? Você adquire a mesma autoridade, a mesma capacidade, conhecimento? Você precisa dedicar tempo. Você realmente entregou a tua vida ao Senhor Jesus? Ou você disse, eu estou aqui para dar o que eu quero, o que eu desejo, o que eu mereço? Irmão, existe aliança, existem promessas, existe herança. Mas não é segundo a tua vontade, teu desejo. Entenda, a vontade de Deus vai fazer com que você tenha que renunciar. Que você tenha que verdadeiramente buscar conhecimento. Minha alma diz, Jesus, minha alma está angustiada até a morte, mas foi para isso que eu vim, para essa hora que eu vim. Ele sabia a vontade de Deus, ele conhecia, ele tinha conhecimento. João diz, não convém que eu te batize, tu és o mestre. Não, convém que nós venhamos fazer com que se cumpra toda a palavra de Deus, toda a sua justiça, toda a sua vontade. Diga conhecimento. Conhecimento. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você precisa ter sede de conhecimento, porque senão vai entrar e vai sair. Entrar e sair. Então você pode continuar no prisioneiro, sendo que há 2000 anos atrás, Jesus despojou principados e potestades, dando livre acesso às promessas de Deus. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Jesus é vencedor. Ele venceu. Você pode aplaudir o Senhor? Mas eu preciso fazer, nós precisamos fazer com que esse conhecimento de que Ele venceu a morte não pôde detê-lo, alcance o teu coração e o coração das pessoas a quem você ama, não, a quem você pode alcançar. Porque não devemos amar somente quem conhecemos. Precisa alcançar os corações. A falta de conhecimento faz com que as pessoas vivam escravas, e não somente espiritual, mas em muitas áreas, todas as áreas das suas vidas. Você não pode tomar posse daquilo que não conhece. É tão bom quando você vê alguém se dedicando a aprender, a buscar conhecimento, passando por dificuldades, sacrificando, sim, fazendo provas e alcançando os objetivos. Porque você sabe que aquela vitória, aquele conhecimento não é só daquela pessoa, não vai parar nela, vai alcançar muitas outras,
vai se tornar exemplo, incentivo. Jesus veio e formou 12, e esses 12 ficaram com a missão de ir, pregar o evangelho, fazer discípulo, fazendo o quê? Ensinando, levando conhecimento a todas as nações, povos e línguas. Não, mas eu quero bênção. Não, mas eu quero. Se você pensa só em você, você é egoísta. Deus resiste o soberbo. O egoísmo é abominação para Ele. Conheça, receba conhecimento. Não há amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Quem é meu irmão? Quem é o meu próximo? Continue a ler a Bíblia. Sabe, há uma força, um poder em cada um de nós. Precisamos tomar posse da liberdade que Jesus outorgou a cada um de nós. A vitória dele é a nossa vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda, maior é o Senhor nas nossas vidas. Quanto mais temos conhecimento, mais autoridade, mais unção, mais capacitação. Somos templos do Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Sabe, eu já falei aqui, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos foi derramado sobre nós, a promessa se cumpriu. Agora, que conhecimento você tenha deste Espírito, do que e como ele pode se relacionar, agir e interagir com você e através de você. Quando nós não temos conhecimento dessa verdade, nós vivemos como escravos, prisioneiros no território do inimigo. Mas eu profetizo que você vai pisar em terra de milagres. Fé, milagres, fé, milagres. Ah, mas o pastor da igreja tal fica falando em milagre, milagre. Não, meu irmão, eu não tenho poder, mas você pode se tornar instrumento daquele que tem poder para realizar todas as coisas, no céu e na terra, e debaixo da terra. Ele recebeu toda a autoridade e poder. Esse é o nosso Deus. E aí então muitas vezes nós não conhecemos, ficamos presos na terra do inimigo, vivendo de uma forma indigna daquela de que Deus verdadeiramente nos deu. Fomos chamados para ser reis e sacerdotes, príncipes e princesas. Sem conhecer a verdade, nós vivemos como escravos, em vez de estar sentado à mesa dos reis dos reis. Sabe a parábola? Preparou a ceia e mandou buscar. Não, eu comprei um campo, eu comprei um isso, eu comprei um aquilo, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que comprar aquilo, eu não tenho tempo para um culto, eu não tenho tempo para cursar no Instituto de Vencedor, eu não tenho tempo para um Cefap, para investir no conhecimento que não vai mudar somente a minha vida, mas todos aqueles que nós pudermos alcançar, e principalmente a nossa eternidade. Não estamos falando de conhecimento do mundo, mas do conhecimento de Deus, do seu poder, da sua manifestação. O inimigo não quer que você saia da terra dele, do cativeiro, não. Que é curso de Instituto de Vencedor, conhecimento bíblico. Não. Há tantas coisas que vão me trazer lucro. Eu preciso fazer um pó. Precisa. Mas não olhe só para as coisas da terra, que são passageiras, irmão. Aquilo que você faz pensando somente no que é finito, trava. Um dia vai cessar. Para onde você vai, não haverá obra, nem conhecimento. Você só vai levar aquilo que realizou aqui, pensando lá, não pensando aqui. Nós precisamos ter essa consciência. A vontade dele é de que você e eu, que nós viemos viver, cativeiro, né? Opressão em casa, nos negócios, na família. Mas chegará o dia, né, em que essa mentira vai ser desmascarada na vida das pessoas.
E nós veremos milhares de pessoas saindo da prisão, anunciando vitória completa por meio de Cristo Jesus, por meio da sua palavra, da sua revelação, do seu conhecimento. Este é um tempo em que nós temos pregado e alcançado vidas, lares e famílias, imposição de mão, manifestação sobrenatural, sim também, mas muito mais, pela palavra de conhecimento, por aquilo que temos pregado. Como crer se não há quem pregue? A fé cristã, ela não é apenas um conjunto de doutrinas, mas é a vida do Senhor na nossa vida. É crer que você é templo do Espírito Santo. É Cristo em nós. O Espírito de Deus em mim e em você. Isso é fé cristã, não é um conjunto de regras, mas é um conhecimento que se torna individual, de acordo com as tuas experiências, com as habilidades que você vai adquirindo ao colocar em prática, ao suportar, ao permanecer, ao continuar. Olhei o meu pai e a minha mãe, 50 anos. Foi fácil? Claro que não. Lutas, dificuldades, dores, sofrimentos, batalhas, adversidades, barreiras. Mas permanecer é que te faz um vencedor. Não chegar na frente. O que vence é vencer a dor. Diga, eu sou o vencedor. Sabe, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos a vida eterna. Por isso aquele que tem o Filho tem a vida. Está lá, 1 João 5,12. Aquele que não tem o Filho não tem vida. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Você pode ter todas as coisas do mundo. De que vale adquirir todas essas coisas, ganhar o mundo e perder a sua alma. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isso é o Evangelho. É Cristo em você. Levar este conhecimento ao ponto de você crer, ter experiência. Não a religiosidade, alguém vai orar por mim, alguém vai fazer para mim, alguém não sei o que, quando eu não quero, não preciso. Sabe, isso não detona ter conhecimento da história de Jesus, apenas conceitos a respeito dele, mas de ter a própria vida de Cristo. Paulo fala aí, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. A palavra ela nos exorta a nos examinar a nossa vida de intimidade com Deus, porque Ele é o espelho, o reflexo. Quando eu olho para Ele, eu posso constatar aquilo que em mim precisa ser corrigido. Muito bem foi dito aqui em uma das pregações no Arena, o nosso querido Igor. A Bíblia não pode ser uma janela para você olhar a vida do outro, mas um espelho para você se examinar e se ver. Se examinar e se ver. Pois a vontade de Deus é que vivamos para Ele, que tenhamos a vida de Cristo em nós e confirmemos na fé assim como fosse ensinado, abundando em ação de graças, como diz a sua palavra. Cristo vem com a missão e Ele consumou. E a vontade dEle é que Cristo habita em nós, que nós vemos andar nas suas pegadas, nas suas pisaduras. Não, Cristo fez por mim, eu não preciso fazer nada. Não, nós somos o corpo de Cristo. Este é o conhecimento que precisamos ter. Cristo não é nosso servo, não, Ele é a nossa cabeça, no qual nós somos o corpo para o servir e fazer a sua vontade. Posso ouvir um amém? Agora Cristo, Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Você conhece algum sábio que não estuda? Que não tem conhecimento? Com 12 para 13 anos ele diz: mãe, pai, vocês não sabiam que convinha a mim cuidar das coisas de meu pai? O conhecimento fez com que ele soubesse quem ele era, para que ali ele estava. Perguntei essa semana aos meus discípulos e também foi ministrado em uma das palavras: quem és tu? O que diz a teu respeito? Foi o que perguntaram para Pedro. Ele sabia quem ele era. Havia uma palavra, uma missão, um propósito.
Quem és tu? O que diz a teu respeito? Ah, eu sou uma pessoa que quer ser rica. Você vai poder levar isso para onde você vai? E mesmo assim são dois caminhos. Dois caminhos. Isso nos levará então a viver de uma forma abundante em fé. Quando olhamos para Cristo e Ele é o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé, e vivemos como Ele viveu, com conhecimento da sua vontade, das suas obras, do seu poder, daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, porque somos o seu corpo, somos a sua igreja. Sabe, viver cada dia, irmão, cada dia, como um presente de Deus, uma nova oportunidade. Sabe, uma das coisas mais difíceis é agradecer a Deus naquilo que nós não compreendemos. Como assim, pastor? Sabe, nós não fomos chamados para compreender a Deus, por isso Ele é Deus, amém? Nós fomos chamados para amar a Deus, e não pelo que Ele faz, ou o que é capaz de fazer, mas pelo que Ele é. Feche os teus olhos mais uma vez, se você pode. Você não é obrigado, você tem livre-arbítrio, mas eu te convido. Eu estou dizendo para você, segundo a sua palavra, que você é templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo para você que você é membro do corpo de Cristo. Caso você assim creu, e caso você fez confissão, em testemunho, batizando nas águas, dando testemunho diante da sociedade, anjos e demônios, do teu posicionamento e da tua fé, não só em palavras, mas em atos, atitudes. Sim, nós não fomos chamados para compreender isso, mas para amar. Porque o Espírito Santo, quando cremos e verdadeiramente entregamos a nossa vida e damos espaço, Ele derrama em nós do amor de Deus e testifica a paternidade e a filiação. E a partir daquele momento, irmão, é irresistível. Não vou dizer impossível, porque alguns conseguem, mas é irresistível você amar as pessoas com um amor humano e interesses. Não, você passa a amar com o amor de Deus. Esse é o desejo do Pai, que seja um amor incondicional, porque é o amor dele em você. Os relacionamentos humanos são por conveniência. Você não negocia com uma pessoa que quer vender um carro de 10 mil por 20 mil, porque não é conveniente para você. Mas com Deus é por obediência. E você só pode se relacionar e obedecer se você conhece a sua vontade e direção. Por isso Ele instituiu autoridades, porque muitas vezes você não tem a intimidade para ouvi-lo, discerni-lo, compreendê-lo. Mas homens, segundo a vontade dEle, falam com você, amam você, direcionam você, aconselham você. São instrumentos para que você possa ser transformado. Então não há como não amá-lo. Não tente entender. Precisamos amar. Por isso é verdade a frase que diz: se você não ama a igreja, você não ama a Deus. Porque não tem como amar a cabeça sem amar o corpo. Porque a cabeça é que guia todo o corpo. O corpo é guiado, é mantido. Se você não ama a igreja, você não ama Jesus Cristo. Não tem como. Se você não deseja conhecê-lo mais e mais, você não deseja intimidade. Imagine, quanto mais tempo, mais conhecimento, mais fácil de superar frustrações, decepções, e crer que, como muitas outras lutas e dificuldades também, você não está só nessa aliança. Mas é claro que há muitas coisas que nós não compreendemos. Tem hora que o coração fica apertadinho, sim. Não é só com você, comigo, com tantos outros. Sabe, você não consegue entender quando você vê jovens se suicidando, fazendo tantas coisas. Você não consegue entender muitas vezes
a desigualdade social. Por que determinadas pessoas possuem tanto enquanto as outras não têm nem o que comer? Por muito tempo, sem o conhecimento de Deus, isso era injusto. Isso era maldade da parte daquele que é soberano, que criou todas as coisas. Se você não tiver conhecimento, não haverá convencimento da parte do Espírito Santo. Sabe, nós não entendemos a injustiça em nosso país. Mas contudo, nosso chamado não é para entender determinadas coisas, mas para caminhar com o Senhor Jesus, e assim crermos, e aprendermos, e progressivamente crermos em fé. Amém? Você pode abrir os teus olhos. Foi para isso que fomos chamados. Se eu disser para você que até hoje eu não entendo por que o Senhor me chamou, mas eu conheço a sua vontade e eu creio. Se eu disser para você que até hoje eu não tenho entendimento do que por muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida da minha esposa, ministerialmente falando. Se eu disser para você que Deus nos abençoou e nos concedeu tantas coisas que nós jamais nos envolvemos em fé para clamar e orar a respeito de tais coisas. Sabe, quando você obedece, Deus te abençoa. O nome de Jesus foi exaltado acima de todo nome, poder, principado e potestade. Mas essa não era a intenção dele. Sabe, sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Ele precisava apenas se permitir derramar o seu sangue na cruz, mas ele entregou o seu corpo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi transpassado, moído. Coroa de espinho, sua barba, sulcos, valas no seu corpo, nas suas costas. Sabe, muitas pessoas ao se converter começam a crescer na fé, mas no meio do caminho, por algum motivo, decepções, brechas, param de avançar. Porém, eu acredito, Deus restitui. Posso ouvir um amém? Sabe, a esperança faz subir. A esperança em muitas pessoas faz com que elas possam subir os mais altos montes. E há esperança para aquela árvore que foi cortada. Há esperança mesmo para a árvore cortada. Agora, precisamos amadurecer não só fisicamente, mas também espiritualmente. E como é que podemos crescer, pastor? Pelo conhecimento de Deus e da sua palavra. Posso ouvir um amém? É a única forma, pelo conhecimento de Deus e da sua palavra. Temos aprendido que só existe aprendizagem quando há mudança de comportamento. Como assim? A maturidade vem quando a criança, alcança um comportamento diferente. Às vezes não é só a idade. Felizmente você vê muito marmanjão hoje ainda chorando, querendo o colo da mãe. Não quer desvincular. Não demonstra maturidade. Porque não se esforçou a buscar conhecimento, adquirir habilidades, experiências pessoais. Experiências pessoais. Cada vez que somos confrontados pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus em sua palavra, nossa vida precisa ser mudada, amém? Nós precisamos ser transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Precisamos ser transformados de glória em glória para o meu conforto, para o meu poder, o meu orgulho. Não, a imagem do Senhor. Ele se esvaziou, Ele se humilhou. Tem de vós o mesmo sentimento. Tem de vós o mesmo sentimento. Sabe quando você está à frente de um trabalho, você é responsável por algo, na tua empresa, em qualquer coisa, então você dá um máximo de si. E quando alguém toma o teu lugar, qual é o teu proceder? É o mesmo valor, é a mesma pegada, é a mesma importância? Você continua a dar tudo de si? Cristo não fez nada pensando nele, mas em mim e você.
E assim deve ser, para que nós de glória em glória nos tornamos a sua imagem, a imagem do Senhor. Buscar conhecimento, nos aprofundar, crescer em conhecimento, estatura, sim, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Não invista só em você. Não há amor como esse, aquele que dá a vida pelo seu irmão. Você não precisa ser crucificado, irmão. É entregar o teu tempo, é fazer o teu sacrifício, é fazer a tua oferta na vida de alguém. Como assim, pastor? Muitas vezes buscando conhecimento, a capacidade para ajudar. No mundo havereis aflição. Se você não se dispor a vencer as tribulações, você não se ajudará e não vai ajudar as pessoas que você ama, que também vão passar por isso. Não há como. Esse é o propósito de Deus, que sejamos transformados a cada dia, transformados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Entenda, você não é hoje quem você era ontem. A vontade de Deus é que você não seja amanhã quem você é hoje. Amanhã você precisa ser uma pessoa diferente, atitudes diferentes. O conhecimento da vontade de Deus hoje precisa produzir em você atitudes. Construtor prudente